antes do julgamento, antes de qualquer medida judicial, ou antes de se fechar um acordo, significa exatamente isso, né? Abandonar o movimento, ter a garantia do corte de ponto e efetivamente não ter aquele ganho almejado, e também dar um recado: a empresa pode descumprir o acordo coletivo, né, que a categoria não vai segurar, né, não vai, se o metrô endurecer, se o governo endurecer, a categoria não segura. Teoricamente esse é o recado. A gente sabe que o que está em jogo não é só a questão da equalização, não é só o nosso contexto. A gente tem uma database aí muito próxima, que esse movimento de greve é o termômetro. Se hoje a categoria também abre mão, quando chegar lá em março, abril, além do desgaste da continuidade de uma sequência rápida de greve, você tem aquele recado para o governo: segura um bom tempo, eles vão acabar desistindo. Então, assim, na nossa visão, pelo menos, o cenário não mudou, o contexto não mudou, e o movimento de greve da categoria, ele continua legítimo na esfera judicial, porque tem se cumprir todas as determinações, e mais do que isso, a pauta da categoria de reivindicação ainda é a mesma do primeiro dia de greve, que é o cumprimento do acordo coletivo e também a equalização e isonomia com as demais empresas públicas do GDF. Então, retroceder significa invalidar isso, abrir mão dessa discussão e desse direito. Então, na nossa visão, não haveria esse contexto de retroceder, de desistir do movimento nesse contexto hoje de 30 dias. A gente não entrou nessa greve à toa. A posição de continuar a greve, sem dúvida, por tempo indeterminado, até que haja uma negociação efetiva, a apresentação de propostas que sejam satisfatórias ao contexto da categoria, e também a avaliação que a gente faz que aquele apagão que o governo tinha conseguido, junto à mídia, ao longo aí de Natal, Ano Novo, onde toda a informação veiculada foi somente aquela do governo, ele começou a mudar um pouco o contexto dessa semana. Você teve de ontem para hoje o retorno do Judiciário, Ministério Público, os ministérios do Executivo, secretarias, uma série de órgãos funcionando. Você teve um aumento considerável do fluxo do metrô. Quem teve a oportunidade ou de trabalhar, ou de utilizar o metrô ontem e hoje, viu que os trens estão muito lotados. Hoje pela manhã, às 6h30 da manhã, a gente estava aqui concedendo entrevista aí, foi feito um link com a Rede Globo, e eu estava aqui na Praça do Relógio, e o David Matos, bem longe, naturalmente, lá na estação 114, concedendo também entrevista. E o que a gente percebia, e foi filmado, que o trem parava, vinha aquele tumulto de sempre e o pessoal não estava conseguindo entrar. Então, assim, aquela diminuição de fluxo ali, dezembro, no finalzinho de dezembro, início de janeiro, ele está começando a mudar. Então, a greve está voltando a incomodar bastante, e à medida que incomoda a população, também gera essa pressão de opinião pública. E aí, são 30 dias, ninguém vai resolver? O que a gente percebeu nas reportagens também foi essa pergunta, o tempo inteiro para o governo. E aí, 30 dias, ninguém vai resolver, vai continuar por quanto tempo? E da mesma forma, perguntavam para a gente, a categoria não pode reavaliar, não pode suspender, não pode deixar para um outro momento, e a resposta, naturalmente, é aquela mesma. Abrir mão do cumprimento do acordo significa dizer que amanhã a empresa não precisa pagar mais nem salário, que ela não está obrigada a cumprir absolutamente nada daquilo que está ali. E essa greve ela já poderia ter acabado em várias outras oportunidades. Só não acabou porque houve a intransigência da parte do governo em dizer que não negociaria com a categoria. Então, assim, nesse contexto, voltou a ter mais notoriedade essa parte, o movimento de greve da categoria, começou a incomodar de novo. Você tem um aumento aí do fluxo do trânsito e, naturalmente, do fluxo de passageiros do metrô. E aquela pressão do volume de tempo, que para nós é a pressão do quantitativo dos dias, mas para o governo é a inércia com o transporte, é o descaso de você ter 30 dias de um serviço de transporte e o governo efetivamente não querer
ou não dá conta de resolver. Então essa é a pergunta, né? Essa é a incógnita que fica para eles, e o discurso é somente aquele, né, que o presidente falou, é que não poderia, né, a greve era inoportuna porque o momento era ruim. Em dezembro, né, uma pauta de reivindicação no dia 15 de dezembro, o governo já tinha fechado as contas do ano. E também o mês de janeiro é ruim para negociar porque eles estão iniciando o planejamento do ano, então ainda não tem parâmetro, ainda não... enfim, isso foi o que o presidente do metrô falou, né, dentro daquela nossa boa e velha pergunta. Existe então um mês ótimo para se negociar, para se fazer a greve, que a gente nunca ouviu de governo de ninguém, ó, esse mês é bom, esse mês vamos negociar e a coisa vai fluir. Não, ó, esse mês pode fazer greve que tá tudo bem, vocês têm razão, é justo, né, vai fazer a greve que vale a pena. Então, assim, é a gente fazer a nossa parte, né, e continuar efetivamente mostrando a disposição da categoria. Mas diante do cenário, do contexto, né, a atualização de informação que a gente tem para vocês é essa, né, dessa parte do Ministério Público, onde há possibilidade de negociação, seja com a doutora Hilda ou do doutor Cristiano, né, mas não há uma data, não há uma garantia, né, dessa efetivação até o julgamento, que é na sexta-feira. E no âmbito do tribunal, todo esse encaminhamento que é surpreendente. E é aí onde a gente questiona e comenta todas aquelas questões. Para se cumprir uma decisão da bilheteria que já está transitada em julgar, né, foi decidido no dia 24 de janeiro do ano passado, dia 21, perdão, de janeiro do ano passado, até hoje, efetivamente, essa decisão ela não foi cumprida, né, e a Justiça não veio aqui aplicar uma multa, não determinou o julgamento em uma semana, não mandou que o metrô retirasse os terceirizados em uma semana. Mas, para o contexto de greve da categoria, né, decidiu-se que ia fazer a antecipação da antecipação e na sexta-feira, né, julgar aí de maneira parcial o movimento de greve da categoria. Então, assim, essas são as informações, né, da parte judicial e Ministério Público, e da parte, naturalmente, metrô e governo. O discurso ontem e hoje foi que, se já vai julgar na sexta-feira, então não vou negociar. Vou esperar até sexta-feira, ver o que dá. Depois do julgamento, a gente se posiciona e decide o que fazer. Então, esse é o cenário, a perspectiva do aspecto relativo à empresa e ao governo. Então, nesse momento, gostaria de abrir a palavra, né, para quem quiser fazer uma pergunta, tirar alguma dúvida, fazer alguma manifestação, qualquer intervenção. Nunca na história desse país eu posso dizer categoricamente, companheiros, que nós passamos por uma situação parecida. Nunca na história desse país você viu uma empresa do governo fazendo isso com empregada. Mas quando eu for presidente da República, a coisa vai ser diferente. O trabalhador vai ser valorizado. Essa é uma promessa. Eu faço essa promessa. O meu partido é o partido do trabalhador. Vou lutar pelo trabalhador. Vou lutar pelo salário do pobre do povo. Cadê o partido? Cadê o trabalhador agora que está sendo desprezado, desconsiderado, está sendo levando tapa na cara da empresa? Por que estão fazendo conosco é só isso? Governo Agnello, toda a sua cúpula, está nos desprezando. Estivemos no Buriti um dia desses, o